Aqui, ó. Aí está. Ótimo. Começamos. Tá Muito bom. bom, gente. Ó, ótimo dia para nós. É um prazer, uma alegria estar com vocês aqui, transbordando, iniciando esse movimento que é o Chama Acesa. Então, foi uma iniciativa que entre nós mesmo, fala assim, vamos continuar esse transbordo? Esses 21 dias foram tão incríveis, né? Essa continuidade do que nós vivenciamos no Método IP. Então, agora é uma continuidade para a gente poder falar assim, vamos destravar ainda mais? Aqueles que não fizeram live, começar a fazer, aqueles que já fazem, poder ter a oportunidade de aumentar a frequência ainda mais. E a gente quer continuar realmente. Nós entendemos já que quem aprende não depende. E que quem antecipa, governa. Então, quando a gente começa esse movimento de se expor, nós crescemos muito. Então, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, dando esse pontapé inicial. E aí, vocês estão na liberdade também de ir lá no grupo falar uma data para vocês, para a gente poder fazendo esse cronograma e cada um contribuir com a sua história, com seus aprendizados, como foi a experiência do Método IP. Atualmente, só para vocês conhecerem um pouquinho mais, né? Eu nasci em Uberlândia, hoje eu estou em BH, na capital mineira. Sou a Thaís, tenho 32 anos, estou como psicóloga hoje e eu sou muito grata a todo esse movimento, porque assim como muitos de vocês, eu também estava no caixão por muito tempo, né? Aquilo, a expressão que o Pablo fala, saia do caixão. Eu estava realmente também assim, ó, sem viver a potência, sem viver a minha essência, a coragem de ser quem eu sou e poder colocar isso para o mundo, transbordar, entender que o que eu tenho para falar é importante, assim como você também, entender que o que nós passamos, vivemos, de alguma maneira, os aprendizados que tivemos na vida, vai contribuir. Tem pessoas que vão pagar para te ouvir, tem pessoas que querem ouvir como você saiu de tal situação, como você ressignificou, como você aprendeu. Então, quando eu fui me dando essas autorizações e percebendo que sim, eu tinha algo para contribuir, eu me despertei. Então, eu sou muito grata a esse movimento e hoje estar aqui transbordando para vocês é uma forma de honrar tudo isso, porque a minha vida foi ativada. Eu tive a ativação de identidade. Aliás, vou até contar para vocês. Esse é o meu terceiro método IP. Eu tive a oportunidade já de participar de outros e também de ir servindo, porque eu comecei a ver que quando você vai mantendo, quando você vai alimentando essa frequência, essa ambiência, esse aprendizado, sempre tem algo novo e você sempre, de alguma maneira, você ativa, vai tirando cascas. Nós aprendemos já que os bloqueios são cascas. Então, o que eu era 2 anos atrás, quando eu iniciei nesse movimento, quando eu conheci o Pablo e tudo mais, hoje já quantas cascas caíram, mas todas as vezes que eu deparo com um novo desafio, aparece uma nova camada do bloqueio, aparece uma nova intensidade. Mas que bom, porque quanto mais movimento você tá, mais você vai perceber questões para trabalhar em você. Quanto mais você trabalha, mais você avança, mais você cresce, mais você prospera. Então, hoje eu tenho vivido esse momento. Só para vocês saberem um pouquinho da minha história também, o ano passado, fazendo 10 em 1, eu estou no 22 já, foi o segundo pior ano que eu estou fazendo, e o ano passado, bem no início do ano, o Pablo falou assim, ó, às vezes alguns de vocês estão seguindo há pouco tempo, alguns já estão há mais tempo, eu estou aí mais ou menos uns 2 anos da caminhada, e ali, no começo do ano passado, houve a iniciativa dos QGRs, o Quartel-General do Reino. Vocês ouviram falar já ou ainda não? Faz assim, só para saber. Ouviu? Sim? Quando eu ouvi isso, falei, poxa, que legal a oportunidade de poder reunir com outras pessoas, sem esse sistema muito religioso, a gente poder empreender, conversar sobre questões mais importantes, assim, no sentido de desenvolvimento humano, de inteligência emocional, de negócios, marketing digital. E aí eu comecei lá em Uberlândia um movimento que começou pequeno, nosso primeiro encontro foi com 5 pessoas, no final, na cidade, nós estávamos com um movimento de 300 pessoas. Por quê? Começou a conectar, as pessoas começaram a chegar. E então, como que começou? Simples. Às vezes a gente arruma desculpa. E eu comecei a perceber o quanto de desculpa eu fui arrumando para a minha vida toda. E aí, no ano passado, quando eu percebi, eu falei, poxa, eu vou começar esse QGR, eu vou começar a entrar nesse movimento e fazer isso. Eu juntei com uma outra pessoa, porque eu vou te falar uma coisa, a gente precisa andar junto, tá? Porque vai ter momento que você vai desanimar mesmo, vai ter momento que você vai, a sua inconstância vai te pegar, e aí a constância, ela é repetição, repetição, repetição. Se você não tem alguém ali para estar do seu lado, de amizade ou de suporte de alguma maneira, até a distância que seja, às vezes alguém que você se conecta e vai conversando no WhatsApp ali e tal, mas são pessoas que de alguma maneira fortalecem a caminhada. E aquele dia que você está desanimada, essa pessoa te anima e assim vice-versa.
que eu fiz? Juntei, comecei esse QGR na cidade de Uberlândia, o movimento começou a crescer, começou a multiplicar e tal, até um dia eu recebi a ligação do pessoal de Alphaville. Thaís, nós estamos vendo seu movimento. E olha que interessante, eu não conhecia ninguém. Eu não tinha nenhuma ponte, nenhum acesso, nenhuma conexão em Alphaville, por exemplo. Mas o movimento digital, de ver pessoas sendo transformadas, chamou a atenção de alguma maneira. Então, uma coisa que eu quero já te falar é o seguinte. Primeiro, faça tudo o que você fizer com excelência. Isso é um princípio. Faça tudo o que você fizer, tudo que você colocar as mãos, tudo que tiver o seu nome, faça com excelência. Independente do ambiente, independente para quem seja, porque não é sobre o externo, é sobre quem você é. É sobre o seu caráter, é sobre o que você carrega, é sobre a sua identidade. E aí eu fui percebendo isso, não era sobre quem... Eu não preciso da aprovação das pessoas para virar e falar para mim, muito bem, parabéns, é isso que tal. Não, eu preciso ter comigo mesmo, e eu quero te incentivar a fazer isso, a nós mesmos nos fortalecemos, nós mesmos nos encorajamos, entendemos o seguinte, tudo que eu fizer eu vou fazer com excelência, tudo que eu fizer de alguma maneira vai impactar vidas, vai transformar vidas, porque eu já entendi que não é sobre mim mais apenas. Então, nesse movimento, digamos que intencional para transformação de vidas, eu acabei chamando a atenção de algumas pessoas pelo movimento mesmo, de mostrar. Então, não era com esse objetivo. Por isso que eu falo outra coisa para você. Isso que o Papo sempre fala. Eu quero que você abra seu coração em relação a isso. Tenha um coração ensinável. Lave seu coração. Se desprenda de orgulho, de arrogância, de soberba. Comece assim, ó. Tenha humildade. A humildade não é baixar serviço. Não é você baixar, bater continência para as pessoas. Você é governante, você tem presença de comando. Onde você chega ali, o reino está. Onde você chega, as coisas se transformam. A sua frequência carrega algo que, onde você chega, muda a atmosfera do lugar. Mas a gente precisa entender o seguinte, que com o coração ensinável, nós vamos saber sentar em vários tipos de mesa. Vão ter mesas que nós vamos transbordar, vão ter mesas que nós vamos falar, e as pessoas vão aprender, e as pessoas vão ser nutridas pelo que nós aprendemos. Mas vão ter mesas onde nós vamos precisar aprender. Ó, calar, ouvir, aprender, sabedoria. E nisso nós vamos tendo esse movimento de ensinar e aprender o tempo todo. Acontece que algumas pessoas desanimam porque começam a só transbordar também, transbordar, mas não se nutrem, não se enche. Como que você transborda de algo que você não tem? Então chega um momento que a gente se cansa, chega algum momento, de alguma forma, que é uma caminhada solitária. Você. Tá fazendo sentido aí, gente? Só para entender aqui. Vocês estão entendendo? Chega um momento, você vai transbordando, mas se você não se nutre, não tem também desafios para te puxar para cima, para subir a sua frequência, você desanima, porque você está só doando. E aí você também começa a esvaziar. Quem esvazia não tem transbordo, porque o transbordo é você encher, mas você passar desse cheio. Você não dá do que você tem apenas para si, você dá daquilo que te tem de sobra, tem muito, porque você está cheio. Quem está sempre conectado na fonte está sempre cheio, sempre se renovando. Isso é importante demais. E conectar na fonte é lavar o coração todos os dias, é reconhecer, eu preciso ser transformado, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso abrir meu coração, eu preciso transformar outras vidas também, não só a minha família, preciso começar dentro de casa. E aí, esse movimento do QGR começou a mudar a minha mentalidade. No ano passado inteirinho, todas as semanas nós nos reunimos para trocar experiências, para fortalecer uns aos outros, isso foi muito importante para mim. Eu comecei a levar muito a sério. No ano passado eu lembro o seguinte, que eu tô falando do ano passado porque foi o início da minha mudança, pode ser que vocês também estejam no início, ou outros não, talvez já estejam na caminhada há mais tempo. Eu quero que você pegue a minha história e veja o que faz sentido para você, na sua caminhada, no seu ritmo hoje. Eu lembro que no início do ano eu me posicionei. Eu falei assim, esse ano eu vou dedicar energia naquilo que realmente importa. E eu fiz. Comecei a cortar um monte de distração, um monte de coisa. Eu ficava naquela mentalidade ainda de CLT, ainda não trabalhava, eu já tinha saído do CLT, mas o CLT não tinha saído de mim. Então a minha mentalidade ainda estava daquela forma. O que eu pensei? Esse ano eu vou me dedicar naquilo que realmente importa, eu vou ler mais, eu vou escrever um livro, eu vou começar a fazer aquilo, eu quero testar. Eu pensei assim, eu quero ver se isso que as pessoas estão falando
Isso que os mentores estão falando funciona de verdade. E eu quis testar isso. Eu falei, eu vou fazer esse negócio, eu vou executar, vou parar de ficar só ouvindo e vou fazer. E aí eu lembro que eu fiz algumas decisões. Por exemplo, eu era aquela pessoa que no final de semana ficava gastando minha energia todo final de semana. Então, chegava no final de semana, eu queria só sair, queria ser feliz, ó, entre aspas. Ser feliz no final de semana. O final de semana, para mim, era o meu descanso, era ali. Porque a mentalidade CLT estava ali enraizada ainda. O sextou, o sabadou, ainda a minha mentalidade ainda era escrava. E deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente é escravo e não tem conhecimento da liberdade, a escravidão não te incomoda. Agora, o grande problema é quando você vê a liberdade. Porque uma vez que você vê, você não consegue mais dizer. Isso é terrível se você não agir. Porque você começa a acumular, acumular, acumular conhecimento. Se você não transborda, isso começa a te fazer mal. Por isso que eu vou te falar, abra a sua boca. A gente já ouviu, né, que boca fechada mata. Abra na sua casa, no seu trabalho, seja no online, seja no offline, independente, comece a falar sobre as suas experiências. Pode ter certeza, às vezes o auto-julgamento, a autocrítica, a nossa culpa interna nos faz nos sabotar, nos faz a gente achar que nós não somos merecedores. Hoje que o que a gente tem não é valioso e as pessoas não querem ouvir. É mentira isso. Nem tudo que você pensa é verdade, gente. A maioria dos pensamentos que nós temos de preocupações, que nos ocupa, gasta nossa energia, isso é comprovado cientificamente. A maioria dos pensamentos que nós temos, as preocupações que nós temos, nunca vão acontecer. Então, gastamos energia muitas vezes com coisas que não precisam. Uma tarefa que eu vou passar para vocês, até que a gente foi aprendendo nesses 21 dias, mas eu vou te reforçar isso. Identifique o que está gastando suas energias. Eu estou fazendo isso essa semana para mim. Que às vezes a gente vai se comprometendo com tantas coisas que não nos dão retorno, mas que nos sugam a energia, que chega um momento que você não tem disposição para fazer o que de fato precisa ser feito. Bom, e eu lembro que esse movimento todo começou a chamar atenção, vidas sendo transformadas, começamos a fazer um regaço ali em Uberlândia. Porque eu falei, eu vou focar, eu vou dedicar. Eu lembro que eu deixei até de sair um tempo mesmo, falei, esse ano vai ser o pior ano da minha vida mesmo. Não vou ficar alisando para mim, não vou ficar sendo conduzido pelo meu corpo. Eu vou deixar de ser escrava. Só que eu tive que me posicionar. E eu vou te falar uma coisa que parece óbvio, mas se você não entender que ninguém vai fazer por você o que você precisa fazer, enquanto isso não entrar na nossa mentalidade, a gente não transforma. Então, olha só, o que eu entendi? Vou até levantar aqui para fazer isso. É o seguinte, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês. Quando a gente está parado no lugar, tá parado, tá ali cheio de corrente nos seus pés, você tá preso, você tá ali naquela vida mesmice, só vivendo um dia, só sobrevivendo. Aí você tá parado. Quando você tá parado, você tá ali só repetindo as coisas e tal, você não tem consciência do que tá te prendendo, do que tá te bloqueando. Agora, quando você resolve dar um passo, um movimento novo que seja, você começa a se desafiar para algo novo, aí você percebe as correntes que te prendem. Antes, como escravo, você não tinha percepção disso. O bloqueio não te incomodava. Você se acostuma com coisas ruins. Bloqueio é assim também. A gente se acostuma até com coisas ruins. Relacionamento ruim, comida ruim, hábitos que não são saudáveis, a gente se acostuma. E a gente começa a arrumar desculpas e respaldar as nossas desculpas para, de alguma maneira, falar: não, não, mas eu faço isso, ou eu vivo isso ainda. É legítimo. Não, deixa eu te explicar. E aí a vitimização toma conta da gente. Só que eu comecei a perceber que enquanto eu pegasse leve comigo demais, eu não ia ter o resultado que eu queria. Tá entendendo, gente? E aí, o que eu percebi? Quando eu comecei a movimentar, pequenos movimentos, não precisa ser gigantes, pequenos movimentos de ação, de transbordo, de fazer algo com o que você aprende. Quando eu comecei a colocar isso, testar, movimentar, eu fui percebendo mais, tendo mais consciência dos bloqueios que eu tinha. E aí, com isso, fui tratando, método IP, autodesbloqueio, comecei a fazer autodesbloqueio, e comecei a fazer isso assim, ó, com seriedade. Falei, eu não quero ficar com essas cascas mais, eu me posicionei. Chega! Até quando nós vamos carregar esses bloqueios que estão fazendo você ficar calado, estão fazendo você se sentir nada, estão te culpando, te julgando, te criticando o tempo todo? O que eu percebi? Se eu for inimiga de mim mesma, como é que eu vou conseguir viver algo diferente, extraordinário? Como que eu vou conseguir ter uma vida plena e em paz,
se o pior algoz sou eu mesmo. Então, uma coisa que eu quero te falar, seja amigo de você. Cultive em você um espaço bom de se estar. Seja você seu melhor amigo. Sabe? Às vezes você está ainda preso na necessidade de aprovação porque você está esperando só dos outros. Espere de você, faça por você, cultive você, nutre você em primeiro lugar. Porque você vai ter em você um lugar seguro para se estar. Quando tudo ao seu redor te desanimar, quando as pessoas da sua família, por exemplo, não conseguem compreender que você está ativando a sua mentalidade. Quando às vezes você parece que é um estranho. Eu não sei se você tem essa sensação. Várias vezes eu me senti uma estranha. Parece que eu tava. Eu falei, gente, será que eu tô enlouquecendo? Essa coisa de. Você chega, ó, você sai de um metro de pé ali no gás, pá! Você chega ali nos seus ambientes, as pessoas não estão naquela frequência. E aí você começa a querer que as pessoas mudem também e tal, e às vezes ela fala, ô, me deixa. E a gente aprende no caminho que a gente precisa respeitar até mesmo as pessoas não quererem transformação. E elas só vão ser convencidas com os seus resultados. Ah, eu aprendi isso na vida. Eu aprendi isso assim, ó, vivendo. É os resultados que nós temos que vão fazer com que as pessoas realmente queiram viver o que você está vivendo. Eu sei, é legítimo você querer que a sua família também venha no seu gás, que os seus amigos também te compreendam, que os seus funcionários também estejam ali na mesma pegada. Só que dê resultado primeiro, e o seu resultado vai ser o suficiente para que elas comecem a ver. Posso te falar uma coisa? Eu perseverei. Esses 2 anos eu não reguei. Eu não voltei atrás. Eu falei, eu vou queimar as pontes, eu vou queimar as pontes. Vocês sabem o que significa isso? Queimar as pontes? Alguns sim, outros Não, não. Quer que eu fale um pouquinho sobre isso? Só para não. ficar mais Eu claro? conto isso. Vamos lá. O que é queimar as pontes? Você está no caminho. Ponte serve para ligar de um lado A para um lado B, por exemplo. Então, vai te ligar para algo. Vamos supor que você está agora tendo acesso a conhecimentos que estão fazendo assim na sua cabeça. Ó, putz, né? Aquela coisa de, poxa, como é que eu não vi isso antes? Nossa, aí você começa a se encher, se energizar para um novo tempo. Eu posso falar com toda a convicção. Eu sei que vocês aqui, independente da sua experiência, você está vivendo um novo tempo na sua vida. Ok? Então a ponte, o que vai te fazer? Vai te levar para esse novo tempo. Você atravessa para esse novo tempo. Só que acontece, quando você vai para esse novo tempo, são desafios novos, são coisas que você ainda não conhece. Nós temos medo do novo. Aquilo que você geralmente não conhece, o seu organismo, não é nem você racionalmente, o seu corpo vai te travar, porque ele tem medo de alguma maneira de o que vai acontecer. E é um instinto de sobrevivência. Ele fica ali com aquela coisa de luta e fuga. O que vai vir de novo? E se eu empreender agora, não, mas eu vou abandonar o CLT, o que vai vir de novo? Então, tudo isso te trava. E é normal, é orgânico isso, nosso, é biológico. Só que acontece, quando você deixa a ponte ali, você não queima a ponte, você não destrói a ponte, qualquer desafio que vai te estremecer, te deixar um pouco inseguro, você olha para trás e a ponte está lá. E quando a ponte está lá, é muito mais fácil você retroceder. É muito mais fácil você voltar atrás. Por isso que a gente fala assim, ó, queime as pontes, cabe com as pontes. Por quê? Porque não vai ter mais volta. Não tem mais volta. Agora, você vai ter aqui, ó, só a frente. Você pode até ajustar a sua rota aqui, ó, na frente. Você estava indo para o lado A, agora você fala, não, peraí, não faz sentido isso mais, eu vou ajustar a minha rota. Não tem compromisso com o meu erro, então eu vou ajustar. Você sai do A, vai para o B, mas ali na frente. Você não volta. Quer ver um exemplo disso? De pontes? Casamento. Você começa a chegar num momento assim que às vezes você fala assim, qualquer briga, qualquer coisinha que tem, você fala em divórcio. É uma ameaça. Acontece um negócio, divórcio. Divórcio é uma ponte, por exemplo. Qualquer coisa que acontece ali é muito mais fácil retroceder e pensar assim, ah, não, volta, do que eu pensar assim, peraí, não tem mais volta, o barco já está no meio do mar, eu vou fazer o que for preciso, eu vou ajustar o plano, vou ajustar a rota, mas volta não tem mais. Então, assim, é isso, estou falando do casamento, mas serve para tudo na vida. Então, o que eu comecei a perceber? Eu vou queimar as pontes que me chamam a retroceder. Anota isso daí, ó. Vou falar uma frase para você, eu quero que você anote. Que é um lema que eu tenho e que eu trago para minha comunidade, assim, lá no Instagram, pessoal que anda comigo nas mentorias, eu faço mentoria todos os dias, live todos os dias,
Estou em movimento, acabou, não tem mais volta. Todos os dias estou transbordando. E a frase que eu falo é: eu quero ver. Eu quero ver o que vai acontecer se eu não desistir. Escreve isso daí. Eu quero ver o que vai acontecer se eu não desistir. Nós estamos acostumados a desistir. E posso te falar, a gente já conhece o gosto do fracasso. Eu tenho certeza que você já tem um fracasso amargo colecionado nas suas memórias. A gente já conhece isso. Mas eu quero ver o que vai acontecer se você não desistir. E eu quero ver o que vai acontecer se eu não desistir. Foi por isso que eu decidi transbordar. E aí eu comecei, com vergonha mesmo, fazer live. Comecei a. Olha, eu até deixei, esses dias para trás, eu estava mexendo no meu Instagram, para dar aquela organizada tal. A primeira live eu falei, eu não vou apagar essa live. Que live ruim. A imagem estava ruim, eu estava falando mal, eu estava gaguejando, eu estava feia, esquisita. Nossa, mas que live terrível. Mas eu falei, eu não vou apagar ela. Eu vou deixar ela aqui como história. Hoje já tem 2 anos que eu estou fazendo isso. Live quase que todos os dias. Faço desafio, faço mentoria. Acabou. Não tem mais, não arrego mais. Sabe por quê? Porque com isso eu comecei a mudar a minha vida. Eu comecei a transformar a minha vida. Hoje, se eu não estou na minha cidade natal mais, é porque lá já não me cabia mais. Por quê? O movimento vai te fazer, escuta isso aqui, ó. Escreve se você puder. O movimento de transformação, de ativação de identidade, vai te fazer ficar insuportável. Insuportável. Mas esse insuportável não é uma pessoa arrogante, ignorante, não. O lugar não te suporta mais. Você precisa sair. O lugar não te suporta mais. Você cresceu tanto que agora aquilo que antes era o seu molde não te cabe mais. Você fica insuportável. Bom, gente, eu tô aqui, né, falando. Eu quero só saber de vocês, como é que tá aí? Tá tranquilo? Vocês querem fazer alguma pergunta? Fala aí comigo, abre aí o microfone. Eu tenho uma pergunta, Raquel. Fala, Thiago. Para- Thaís aqui. Valeu, Thaís, valeu pela aula, mandou muito bem, que Deus continue abençoando a tua vida, que você continue trazendo esse transbordo para muitas pessoas. Você falou do autodesbloqueio. Isso é algo que eu fiquei um pouco ainda travado pós o IP. Porque quando tem uma condução toda lá do Pablo, e a Elis também fez um com a gente e tal, quando tem uma condução, me parece algo mais fácil. Como que você realmente faz isso? Que dica que você pode dar de um autodesbloqueio poderoso? Pra toda vez que a gente identificar esse bloqueio, a gente já não perder tempo, não deixar para depois e já ir lá e já fazer esse autodesbloqueio. Thiago, ótima pergunta, tá? Eu vou fazer isso para vocês. Vocês querem isso, gente? Pessoal, também? Vocês querem saber como fazer do autodesbloqueio, passo a passo? Vamos lá? Eu vou passar isso para Já vocês. é. Já é? Então, antes disso, que isso aqui é um ouro, isso aqui é uma preciosidade que eu vou te falar, viu? É uma entrega, sim, que se você pegar isso daqui, você vai. Ninguém te segura mais. Eu vou passar isso para vocês passo a passo, faço questão. Mas antes disso, eu quero saber, alguém mais tem outra pergunta? Ô, Raquel. Ô, Tá desculpa, aí. Tá, Thaís. tá como Raquel, meu Ele nome falou aí? Raquel, aí eu. Ai, desculpa. Thaís aqui. Tudo bem? Vai. Mayumi aqui de Valinhos. É, o que que você faria de diferente, assim, olhando, você comentou da sua primeira live, né? O que que você faria diferente, assim, se você estivesse lá na primeira? E a outra pergunta é, como que você achou a sua primeira dupla? O que que eu farei diferente? Nada de diferente. Sabe por quê? Isso foi storytelling, isso foi história e foi o que eu tinha no momento de repertório. Eu fiz o que eu tinha em mãos, entendeu? Eu abri mão do perfeccionismo, fiz com o que eu tinha em mãos. Não arrumei desculpa. Então, eu fui lá, a câmera ruim mesmo, o lugar ruim mesmo, e fiz. Então, eu não faria diferente, sabe por quê? Porque olhar para isso hoje me faz pensar assim: o perfeccionismo não me parou. Eu fui lá e fiz o que eu tinha nas mãos. Então, assim, isso para mim é história para contar e é uma forma de eu poder até comparar comigo mesma apenas. De poder falar assim, olha como eu tenho evoluído, como eu tenho crescido, como eu tenho transformado. Não faria nada diferente. Eu só faria uma coisa hoje, assim, que é o continue fazendo com o que você tem nas mãos. No caminho você ajusta, no caminho você melhora, mas não arruma desculpa para não fazer. O perfeccionismo os para. Você não faz porque você fica esperando condição ideal. Anota isso daí se você ainda não pegou esse drive. Não viva de condição, viva de decisão. Porque se você viver de condição, você vai estar sempre travando e não fazer o que precisa ser feito.
Porque sempre vai faltar. Escuta uma coisa, sempre vai faltar. Um código que eu aprendi hoje sobre... Tem um livro que chama assim, A Coragem de Ser Imperfeito. E um dos códigos que eu peguei lá foi que nós vivemos num mundo onde nunca é suficiente. Anota isso daí. Nós vivemos num mundo onde nunca é o suficiente. Você sempre vai ter aquela sensação de estar faltando algo, aquela sensação de não ser suficiente, de não ser bom o suficiente, de não ser inteligente o suficiente. Sempre esse débito, parece. Então, se sempre isso vai ter, aceita isso daí e faz o que você tem e vai ajustando. Não tenha compromisso com o erro. Anota isso daí. Eu não tenho compromisso com o erro. Muito pelo contrário, eu gosto de errar, porque quanto mais eu erro, mais eu aprendo. Errar mostra que eu estou em movimento. Agora, falhar é uma coisa. Falhar é você insistir no mesmo erro. Agora, errar é bem-vindo. Erro é bom, gente. A gente precisa mudar esse drive na nossa mentalidade. Só erra quem está em movimento. Só erra quem está fazendo. Então, errou, ajusta, mas não fica no mesmo erro, falhando. Então, respondendo essa pergunta aí, eu não faria nada. Agora, a outra, como que eu achei minha dupla? Movimentando. Gente, olha só, nada vai cair para você assim, ó, do céu no seu colo. Você vai precisar de se desafiar. Então, por exemplo, movimenta. Grupos de WhatsApp é muito bom para isso. Esses tanto de grupos que a gente vai tendo aí, você vai ali e manda mesmo, gente, ó. Eu tô procurando alguém, tô travado em tal coisa, quero ajuda. Sempre vai ter alguém ali que, de alguma maneira, vai querer também, que quer movimento, mas que tá se sentindo sozinho. Tem gente que, às vezes, tá numa cidade aí, até vocês que estão me ouvindo aqui, você tá sozinho, não tem ninguém que segue Pablo, que tá nesse movimento. Você fala de método IP, o povo fala que você é doido. E, às vezes, tá sozinho aí na sua região. Aí, o que você faz? Junta com quem já tá na frequência, na visão. Então, como que eu juntei com a minha dupla? Mandando mensagem, chamando gente lá no grupo, sinalizando, ó, gente, eu quero participar, o Papo falou do QGE, eu quero abrir QGE, quem tá abrindo, e foi, movimentando. Tudo acontece no movimento, tá? Beleza? Ô, Thaís, eu tenho uma pergunta. Não esqueci do autodesbloqueio, eu vou deixar isso aqui para o final, tá? Pode falar. Tá. Pergunta. É o seguinte, qual que é a diferença da mentalização positiva, a gente fazer uma mentalização positiva e não criar expectativa? Qual que é a linha tênue entre mentalização positiva e não criar expectativa? Boa pergunta. Mentalização positiva eu vejo como uma criação que você faz, que é como se fosse um acesso. E um acesso é a pista do que há de vir, né? Acesso é a pista do que há de vir. Então, por exemplo, uma situação que acontece, o pessoal vai fazer exame de carteira de carro. A mentalização positiva vai fazer o seguinte, você vai imaginar, o boot é para isso, né? Você imagina você fazendo aquele trajeto, a pessoa do seu lado te avaliando, você fazendo um trajeto tranquilo, calmo, feliz, é muito bom dirigir. Aquela mentalização positiva é você acessar aquilo antes, é você antecipar, é você já viver aquilo antes de acontecer. Então, isso não é uma expectativa, isso é você criar a sua realidade. É você co-criar mesmo, é você pensar o seguinte, eu vou fazer esse trajeto. Aliás, tem um nadador que é o... Ai, como que ele chama? Aquele nadador famoso? Michael Phelps? Eu acho que é o Phelps. Conta no livro que ele fazia o seguinte, Poder do Hábito. Acho que é isso mesmo, Phelps. No livro Poder do Hábito, fala assim que ele fazia o trajeto da piscina todinho, da prova todinho, fazia as passadas de braço, tudo ele já fazia um ensaio mental. A gente chama de ensaio mental, boot, visualização positiva, mentalização positiva. É isso, é você criar, é você viver antes, é você acessar. Isso não é criar expectativa, isso é você fazer o seguinte, você se dispor a fazer com que aquilo não seja um desafio novo. O Pablo fala muito isso. Ele vai fazer, por exemplo, o Ironman. Ele fala, eu já fiz o Ironman. Só que a gente sabe que executando, ele vai fazer a primeira vez. Mas ele fala, eu já fiz, porque na mente dele ele já percorreu tudo aquilo ali que precisava fazer. Então, isso não é criar expectativa, é você co-criar a sua realidade. Agora, expectativa geralmente são coisas que nós colocamos em pessoas, principalmente. A gente espera que as pessoas façam algo por nós, ou espera que as pessoas correspondam às nossas expectativas, que elas façam aquilo que a gente espera. Eu acho que a expectativa nesse sentido que você está falando pode ser o seguinte: eu espero que a pessoa faça algo, eu espero que tenha um retorno. Aí eu acho que essa expectativa que é perigosa, porque a gente espera que o outro seja grato. Você faz alguma coisa, você fica esperando a gratidão da pessoa, e às vezes a pessoa é ingrata. Às vezes a pessoa não vai falar nada. Aí isso é expectativa, aí isso vai te faz mal, aí isso vem assim como algo no seu coração que te finca.
Aí você fica mal, você se frustra, porque você colocou expectativa, esperando que o outro fosse valorizar aquilo que você entregou e não valorizou. Então, eu vejo essa diferença bem clara. Não sei se eu consegui te responder, mas para mim, expectativa é isso, você não esperar das pessoas algo. Não respondeu sim, foi perfeito. Que bom, então tá. Ótima pergunta. Meus Mais amores, alguma, gente? quero deixar um bom dia para vocês. Eu tenho um médico agora, não vou conseguir continuar, mas estou adorando, Raquel. Obrigada, gratidão a todos aqui, viu? Thaís, Vocês estão querendo me bloquear com autoimagem, com identidade. Não vai bloquear, não, viu? Não vai pegar, não. É Thaís. Thaís Aquiles, aliás. Então, não é Raquel, Thaís. Thaís. Aliás, não, eu tô resolvida, tá tudo certo. Não tô dodói, não. Tô casquinha de ovo, não. Eu ouvi Aliás, alguém falando Raquel, por isso que eu fiquei com Raquel na cabeça. Tranquilo. Só antes da sua pergunta, só falar assim, aliás, antes de você falar, né, sair da sala, só falar, segue lá no Instagram depois, eu tô transbordando todos os dias, pode ser inspiração para você também, tá? Deixa escrito aí, então, no chat, que eu vou tirar um print, por favor. Tá bom. Mas pode fazer. Você quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Beijo, meu amor. Não, maravilhoso. O negócio das pontes, outro dia eu fiz uma live sobre isso e eu coloquei assim que tudo que a gente já viveu, né, ele serve de base para duas coisas. Uma, para você olhar para trás e ver o que deu certo e repetir. E outra, olhar o que deu errado e não fazer de novo. E que ela tem que estar, tipo, eu coloco tudo que você já viveu como você coloca tudo numa ilha. E essa ponte é o que te ligava a essa ilha. Quando você queima, o que acontece? Você está no continente, você olha para a ilha, mas você só olha de longe, ou seja, ele é só uma referência do que aconteceu, mas você não consegue mais voltar para lá porque seu foco está no agora. Isso aí. Aliás, ó, é muito bom isso que você falou, viu? Vou até falar o seguinte, depois, gente, o que a gente precisa entender? Que quando a gente precisa aprender a aplaudir as pessoas quando estão crescendo, incentivar e saber que nós vamos ter o nosso tempo também. Tem hora que é sentar e aprender, tem hora que é levantar e ensinar. Tudo isso vai ser necessário. O tempo todo nós vamos precisar desses movimentos. Então, assim, incentive, igual entre nós aqui, ó. Cada um põe lá no Instagram, segue um ao outro, dá um incentivo. Quando um estiver fazendo a live, entra lá, comenta. Por quê? Porque você também vai querer que isso aconteça com você. E às vezes eu vejo isso, a gente quer só o venha a nós, né? Venha a nós, mas o vosso reino não vem. Então, assim, se você quer vivenciar uma realidade que você hoje ainda não vive, comece a criar essa realidade antes. Você não precisa, por exemplo, de uma promoção para já fazer aquilo que você precisa fazer dessa promoção. Você não precisa, às vezes, já ter o carro dos seus sonhos para poder ir lá e fazer um test drive, por exemplo. Para poder acesse as coisas. Comece a criar a sua realidade. Você não precisa já, por exemplo, de estar com muito dinheiro na conta, digamos assim, para se vestir bem, para começar a cuidar da sua imagem, seu posicionamento, seu brand. Então, antes de você ser, já comece a criar essa realidade, tá? Beleza? Já se comporte como tal. Já comece a ir no restaurante, igual o pessoal fala muito. Se você tem dificuldade com escassez, bloqueio de escassez, de não merecimento, de inferioridade, de autoestima, você vai, por exemplo, num restaurante ou algum estabelecimento que você acha que não é para você, que você acha que ali é muito caro, alguma coisa, vai lá, nem que seja tomar uma água. Senta lá, acessa, ó, respira, sente o cheiro, vê como que os garçons vão te tratar, como vai ser o atendimento naquele lugar, a luz, como que é, toca o negócio, sente, acessa e fala, isso não é nada menos do que eu mereço. Isso não é nem a sombra do que há de vir. Começa a declarar, eu fiz isso muito ano passado. Eu comecei a ir em lugar um atrás do outro para romper essas cascas de escassez. Para falar assim, eu mereço sim, por que não? Eu vi que as travas estavam na minha mentalidade, então eu falei, se tá comigo, eu vou resolver. Tá comigo, eu vou resolver, ué. Então, assim, comecem a acessar, tá? Acesse. Aquilo que é difícil demais para você, vai lá e faz. Quanto mais você vencer esses desafios, mais você vai se sentir autoconfiante. E aí, vamos lá, eu vou responder sobre a questão do desbloqueio, para a gente poder, questão do tempo. Mas, por favor, eu quero, sim, incentive também. Pega aí, tira um print aqui agora, posta no seu Instagram lá, me marca, Thaís Aquiles. Põe uma frase que você ouviu que te marcou, sabe? Isso vai ser muito importante. Mas vamos lá, a gente vai deixar gravado, depois quem quiser ouvir de novo, eu vou falar agora sobre o autodesbloqueio. Mas antes disso, ó, questão, hoje à noite, por exemplo, às 7 horas, eu vou fazer uma live. Quem é do Sul aí, eu vou estar no Sul, fazendo uma imersão em desbloqueios emocionais, que foi o que eu aprendi no Método IP, e hoje eu tô levando para todo o Brasil também. Então, gente, vamos andar junto. Vai lá, segue, vou seguir vocês também. Eu sou de Porto Alegre. Onde você vai estar? Eu vou estar em Xanxerê, ali do lado de Chapecó, dia 11/11.
Então, assim, eu tô chamando já a galera do QGR lá para poder fazer um movimento lá, fazer algo assim para destravar. Eu faço desbloqueio presencial também, individual, em grupo. Gente, acabou. Eu fiz 3 metros de IP, agora ninguém me segura. Onde eu vou, sai destravando gente, desbloqueando gente. E quando é comigo a treta, eu vou lá e faço o desbloqueio. Autodesbloqueio. Eu vou ensinar para vocês agora, tá bom? Ô, Thaís, Beleza. Thaís, Diga, eu diga, vou ter que sair, Sêmio. mas eu tinha levantado a mão aqui. Uma pergunta. Algum método de IP desse que você participou? Você participou como staff? Sim. Aliás, eu recomendo a E, experiência de e como é a servir. experiência? Foi boa, primeiro porque assim, você está ali para servir, né? Então você vai ter que aceitar, às vezes você vai fazer uma coisa que não é o que você quer, né? Então vai quebrar o seu orgulho também. Mas estar Mas ali a servindo, pergunta não é nem bem essa, é mais assim, em termos da experiência, você consegue viver e aproveitar o método de IP exatamente quando você tudo, exatamente como você vai como aluno, não é assim que você tem que fazer das regras, que você está lá exatamente a trabalho, trabalhando. Mas você consegue aproveitar, vamos dar um exemplo, a gente que fez o método de IP normal já, a gente consegue aproveitar o quanto que a gente aproveitou do primeiro. muito, eu acredito que até mais. É Sêmio, né? Seu nome? Né? Eu acredito que até Isso. mais, sabe por quê? A primeira vez você vai ali, gente, é muito conteúdo, né? O método IP é muita coisa. Então, assim, aquilo ali vai cair nas fichas depois, os 21 dias, as suas anotações. Agora, quando você vai para servir, além de você estar servindo, que já é algo muito bom, né? Excelente, você vai tendo um outro olhar. Você vai ouvir coisas que você até ouviu na primeira vez, mas que você não prestou atenção, passou despercebido. O seu olhar já é um olhar mais profundo, já é um olhar mais analítico, de perceber melhor as coisas. Você se destrava, e você ali vai ser usado também para poder destravar outras pessoas. Então, é uma experiência sensacional. Eu indico para todo mundo, pelo menos uma vez, ir servir como staff. Às vezes você não vai ficar 100% do tempo lá dentro do auditório, ouvindo, porque você não está indo para ouvir ali como aluno. Então, às vezes, você vai estar fazendo outras coisas que vai precisar de sair. Mas a sua experiência de ver os bastidores, de ouvir o que nós reunimos ali como staff, falamos uns com os outros, as percepções que a gente está tendo, é incrível, tem que ter essa experiência, vale a pena, tá? E, complementando a pergunta do Sêmio, a gente vai ser desbloqueado ou a gente vai ter, a experiência vai ser mais assim em termos de teoria e de serviço? Como staff, Como staff, você acha que a gente estando gente, ali desbloqueia, a gente... desculpa, pode falar. Era isso, a gente vai ser desbloqueado ou a gente vai assim cair a ficha mais teórica das outras coisas e ter a gratidão de servir? Isso. Primeiro, deixa eu falar para vocês. Quando a gente fala de pessoas de desbloqueios, nunca tem uma regra. Porque cada pessoa funciona de um jeito. Tem gente que desbloqueia só com o que eu falo aqui. Tem gente que desbloqueia se a gente tocar, de gritar, de xingar. Tem gente que desbloqueia só de consciência, só de ouvir que já. Eu não tinha pensado nisso antes. Então, cada pessoa, atrás de cada pessoa existe uma história, cada pessoa funciona de um jeito. Tem gente que é visual, tem gente que é sinestésico, tem gente que é auditivo. Então, olha só, eu acredito, a minha visão, aí não sei se é a sua, se vai ser o que você acredita. Eu acredito que a gente se desbloqueia o tempo todo. Cada novo desafio, cada oportunidade que aparece. Então, é claro que você vai ser desbloqueado, porque você está aprendendo algo novo, você está num lugar diferente, você está. É uma função que você está fazendo pela primeira vez. É claro que você vai desbloquear, você vai perceber alguma coisa, vai te atrapalhar ali, você vai perceber um incômodo. Às vezes, gente, tudo. Eu vou te falar uma coisa, não é só do método IP, não. Tudo que for um desafio novo, que você tem a oportunidade de aprender, vai. Você tem a oportunidade de aprender, é claro que você vai desbloquear, porque é algo novo. Então, assim, se joga. Não fique com reserva, porque a reserva, o medo de se desafiar, é o que te trava no lugar e não faz você movimentar. Tudo que for para você se movimentar, não pense 2 vezes, vai lá e faz. Tá bom? Essa é a minha visão. É o que eu tenho para contribuir. Mais alguma pergunta antes de eu partir para o autodesbloqueio? Não? Não, vai lá, ensina a gente. Bora lá, então. Como é que a gente faz autodesbloqueio? Como que hoje eu ensino para os meus doutorados também? Eu vou passar isso para vocês. Olha só. Primeira coisa, bloqueio. O que é bloqueio? Bloqueio é um evento emocional que você vivenciou. Algo que aconteceu, uma palavra que você ouviu, uma cena que você presenciou, algum não que você ouviu ou uma coisa que você não expressou naquela hora. Vamos supor, aconteceu algo que naquela hora o que você queria era xingar. Naquela hora o que você queria era falar não, afasta de mim, me larga, me deixa.
não faz isso. Aquela hora que você queria se posicionar de alguma maneira. Só que o repertório que você tinha, o que você conseguiu fazer foi se calar. Ou você aceitou aquilo e engoliu aquilo. Enfim, existem vários bloqueios, várias reações. O fato é, a gente bloqueia quando, no fundo, nós não fazemos aquilo que nós gostaríamos de fazer para nos defender naquela hora. De xingar. Às vezes o patrão falou alguma coisa, você queria ter mandado ele ir à merda, mas na hora você não conseguiu fazer. Você falou, não, né, não tem como eu fazer isso aqui agora. Então, aquilo você entrou, te travou de alguma maneira. Então, o bloqueio, ele funciona como uma prova de amor, para te defender de não ser ferido de novo. Eu preciso explicar isso para vocês, ficar mais claro, para a gente poder fazer o autodesbloqueio. Então, o seu organismo, de alguma maneira, ele vai te travar naquilo ali para que você não seja ferido de novo, não seja exposto de novo, humilhado, envergonhado, machucado. Então, de alguma maneira, aquilo ali que te deixou daquele jeito, ele vem e te trava para você não ser decepcionado de novo. Então, o bloqueio é isso. Aí ele se torna um cativeiro para a gente. Por quê? Escuta isso aqui, ó. Anota se você tiver aí com a sua caneta. Da mesma maneira que o bloqueio te protege de não ser ferido, o problema é que ele também te protege de não ser amado. A mesma estrutura que o bloqueio tem para te travar ali com um ferro, um aço, para que ninguém te machuque mais, você também começa a não conseguir ser amado mais, se sentir amado. E esse não se sentir amado é onde vem a insegurança, o medo de não dar conta, o medo de crescer, o medo. O medo é o quê, gente? A palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo, quanto mais medo a gente tem, mais distante de Deus a gente está, porque a gente não se sente amado. O amor, ele nos encoraja, ele nos põe assim com ousadia. Quando nos sentimos amados, nós nos sentimos corajosos, nos sentimos intrépidos, nos sentimos ousados. Então, o bloqueio é isso. O que você precisa primeiro? Começar a ter nojo do bloqueio. Você precisa criar consciência de que o bloqueio está te prejudicando. Então, a primeira pergunta que eu te faço é: quantas oportunidades você já deixou de aproveitar pelo bloqueio? Quantos convites você já recusou de falar em público, alguma coisa assim, pelo bloqueio? Quantas traições você já aceitou? Quanta humilhação, quanta migalha, quanta carência você já aceitou por medo, por bloqueio? Então, a primeira coisa é consciência, você identificar o bloqueio. Não tem como eu falar da ação do autodesbloqueio se você não tiver consciência do que é o bloqueio. Como é que você identifica um bloqueio, gente? Primeiro, fareja pelo efeito. O que é o efeito? Ó, eu vou dar uma aula aqui para vocês. Então, o tempo, não vou nem preocupar com o tempo, não. Pode ser, gente? Beleza? Então, vamos aí. Vou falando aqui, porque aí eu entrego para vocês o que eu tiver aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro, efeito. O que é o efeito? É o que é aparente. Por exemplo, o medo de falar, o medo de abrir uma live. Isso é um medo que você tem ali, que é um efeito. Mas quando a gente investiga melhor, você está com medo de uma necessidade de aprovação. Você tem medo da crítica, do comentário de alguém que pode falar alguma coisa, que aquilo vai te ofender. Então, quando você investiga melhor, você pega o efeito, que é o que é aparente, o que está sendo mostrado, mas você vai para a causa, que é a verdadeira raiz. Então, tem 5 pontos para achar um bloqueio. 1, efeito. Outro, causa, que é a raiz, é o evento. Por exemplo, Thaís, quando eu estava na escola, eu pedi para ir no banheiro, a professora não deixou, e ali eu fiz xixi na calça, os alunos riram de mim, me zoaram, me criticaram. Aquilo é a raiz ali, de alguma maneira, aquela exposição, aquela vergonha, aquela humilhação, é a causa. Mas o efeito hoje é, toda vez que você vai falar em público, você gagueja, você se sente mal, porque você lembra daqueles alunos, aqui todo mundo te olhando e rindo de você, Maria Mijona, não sei o quê, sabe essas coisas? Então aí você pega o efeito e a causa. Agora, outros 3 pontos. Tempo. Quando foi? Quantos anos você tinha? Que ano era? Qual o contexto daquela época? Onde, né? Tempo. Qual idade você tinha? Quanto mais novo que a gente tem, mais bloqueio a gente fica, porque você não tem ainda o córtex pré-frontal desenvolvido. A parte de raciocínio lógico, de pensamento crítico, de tomada de decisão, não está desenvolvida. Então, a maioria dos bloqueios acontece ali entre os 7 anos, 12 anos, e tem uma intensidade muito grande. Bloqueios são causados por pessoas, gente. Pessoas bloqueiam. Tá? Tô disparando aqui, vai anotando aí. Bloqueios são causados por pessoas. Então, pessoas feridas, pessoas bloqueadas bloqueiam. Pessoas feridas ferem, mas curadas curam. Então, o tempo. Entender isso vai te ajudar a identificar o bloqueio pela raiz.
Outro, agente. O agente literalmente é agente. Gente, quem te bloqueou? Qual figura de autoridade te bloqueou? Geralmente são pessoas que amamos, são pessoas que convivemos, ou temos respeito, são figuras de autoridade. Às vezes um estranho na rua falar que você é feio, que você é incompetente, você não tá nem aí, vai lá, vira a esquina, você já esqueceu. Agora vai ouvir isso de uma mãe, vai ouvir isso de um pai, vai ouvir isso do marido, da esposa, vai ouvir isso do filho, senão isso não vai ter um peso muito maior. Então, a gente é a pessoa. Qual foi a figura de autoridade? Aí o Pablo até fala uma coisa. Geralmente começa com P. Pai, padrasto, político, publicitário, padre, pai de santo, pastor. Figura de autoridade, tá? Professor, pessoas. Mas não necessariamente é com P, mas quem foi a pessoa? Por fim, o lugar onde aconteceu. Foi em casa? Foi no trabalho? Foi na rua? Foi no banheiro? Foi onde foi? Então, quando você vai investigando isso, porque o autodesbloqueio, você vai precisar de ter uma clareza. E aí, como que começa? Posso dar um exemplo para vocês, gente? Um exemplo de autodesbloqueio que eu fiz comigo? Olha só. Eu recebi um convite com essa coisa de transbordar. O pessoal vai conhecendo, sente a nossa energia, conhece o nosso coração e começa a nos convidar para oportunidades. E aí me convidaram para ir para fazer um evento lá em Orlando. E eu nunca fui para Orlando, nem nada. Aí na hora veio o bloqueio de escassez e na hora eu me senti não merecedora. Olha só, isso agora, tem pouco tempo. Eu vou contar isso para vocês. Olha o efeito, como que a gente percebe o efeito. Eu recebi o convite, quem não gostaria? Cara, um convite internacional, de ir lá falar. Nossa, eu saí do país uma vez só até agora. Falei, nossa, que oportunidade. Na hora veio, né, aquele êxtase. Uau, uma euforia. Só que eu comecei a perceber meu coração pesado. Aquele medo, aquela coisa. Aí eu comecei a perceber que era o quê? Não merecimento. Eu tava me sentindo não merecedora. E aí eu tinha um prazo para enviar uma proposta. Eu fiz o que você achar que eu fiz e eu perdi o prazo. Eu arrumei desculpa de tudo que é jeito. Gente, era tão insuportável para mim aquele crescimento. Olha pra você ver isso, gente. Tanto que é terrível o bloqueio. Você precisa ter nojo de bloqueio. Aquilo para mim foi tão grandioso e eu me peguei assim, travada. E eu não mandei a proposta no prazo. O que eu percebi? Eu estava me sabotando. Lá no fundo, eu estava assim com medo de crescer. Aí eu falei, gente, eu não posso ficar com isso, porque senão como é que eu vou ir pelo país inteiro fazer o que eu quero fazer? Eu amo fazer isso aqui que eu estou fazendo com vocês. Não sei se dá para perceber, mas eu amo transbordar, eu amo fazer isso. Eu boto energia mesmo, sabe por quê? Porque eu amo fazer isso, porque eu vejo, quando eu olho esses olhinhos assim, sedento, querendo aprender, cara, isso aqui para mim me dá um gás, você não tem noção. Então, olha só. Oi. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Perdão. Tranquilo. Aí o que aconteceu? Eu falei, gente, tem treta aqui. Tem bloqueio. Olha o efeito. Por que eu tô me travando desse jeito? Por que eu tô perdendo prazo? Por que eu tô me sabotando numa oportunidade tão boa dessa? Que pode me fazer ter visibilidade? Por que eu tô me sabotando? Isso era efeito, eu não sabia a causa. Comecei a pensar. Lugar, agente, pessoa. Onde foi que eu não me senti merecedora? Onde que eu achei que eu não tinha valor? Onde que eu achei que eu não podia? Aí eu comecei a fazer pergunta. Faça perguntas. Escreve aí, ó. Faça perguntas para você. Onde, o quê, quando, por quê, para quê. Começa, gente, farejar. Para autodesbloqueio, você vai ter que fazer essa análise, autoanálise. Aí eu comecei a identificar. Sabe onde que eu cheguei, gente? Escuta isso aqui, ó. Foi forte para mim. Eu vou abrir meu coração para vocês. Eu lembrei de uma cena. Eu sempre tive muita dificuldade com meu pai. Meu pai sempre, assim, alcoólatra. Ele não corria atrás da gente. Meu pai, na época de aniversário, não vinha atrás, nem nada. Muito ausente. Mas eu tinha um bônus com meu pai, que era o seguinte. Ele não me rejeitava quando eu estava com ele. Eu me sentia amada ao lado dele. Só que o vício dele era maior. Então, assim, ele não conseguia vir atrás, ele não ajudava com nada. Meu pai, sim. Eu nunca tive uma proteção, provisão e uma presença dele. Que são 3 coisas que a gente busca num pai. Proteção, provisão e presença. 3 coisas que a gente busca num pai. A figura paterna tem isso para a criança, para o filho. Se você é pai, você precisa passar isso para o seu filho. Proteção, provisão e presença. O que acontece? Eu não tive isso do meu pai. Então, eu fui crescendo como se o álcool, a pinga, fosse mais importante do que eu. Porque ele abria mão de estar comigo para estar no boteco, de estar comigo para estar ali. Tô só abrindo meu coração para você entender. Tá? Beleza? E aí, o que eu lembrei? Todas as vezes que eu ia para lá, o nosso passeio, a nossa diversão era ir pro boteco, eu e ele, chegava lá,
ele tomando a pinguinha dele, o corotinho dele, o negócio dele lá, e eu tomava um guaranazinho, que lá em Uberlândia era o Guaraná Mineiro. Guaranazinho Mineiro. Aqueles guaranazinhos de garrafinha, antigamente tinha muito, sabe? Aqueles pequenos de garrafinha. E aí era tipo assim, R$ 1 um guaranazinho daquele. R$ 1, R$ 1,50, sei lá, era bem baratinho na época. Então, meu pai não me levava para outros lugares, para fazer passeios, parques, nada disso. O passeio nosso era ele ir para a pinga dele e eu ir para tomar o meu guaranazinho. Gente, eu já resolvi isso com meu pai, tá? Tô contando isso para vocês só para poder vocês saberem como fazer com vocês aí. O que instalou isso em mim? Eu valho só R$ 1. Eu valho só um guaranazinho. A pinga é mais importante que eu. Eu não, enquanto as outras crianças estão desfrutando, ir pro parque, passeio, fazendo altas coisas legais com o pai, ir pro clube, o meu rolê é vir tomar um guaranazinho. Então, é isso que eu valo. E eu comecei a perceber que aquela cena instalou em mim a questão de que eu não valia muita coisa. De que, para mim, aquilo ali era o que eu merecia. Gente, escuta isso aqui. Aquilo instalou em mim que era o que eu merecia. Aí eu cresci. Olha para você ver quanto que bloqueio é nojento, gente. O quanto que isso vai enraizando em nós perdemos coisas incríveis na vida. Um convite desse, por exemplo. Hoje o meu sonho é ir em vários estados. Eu quero levar essa imersão dos bloqueios emocionais para vários lugares. Igual estou indo para Xanxerê agora, dia 11. Mas olha só, para isso acontecer, eu preciso me permitir que eu posso crescer, que o que eu entrego é bom e que eu ativo pessoas. Só que enquanto eu tiver com crença de não merecimento, isso me trava. Beleza. Fui pro quarto e comecei a fazer o processo. Anota aí. Identificou? Achou a cena? Se não for a cena específica, pelo menos assim, você vai achar alguma coisa. Esses dias, por exemplo, uma mentorada minha falou assim, Thaís, eu sinto que eu fui abusado, mas eu não lembro por quem. Eu sinto que alguém me tocou, eu tenho nojo, eu sinto um nojo, mas eu não sei quem foi. Gente, às vezes o bloqueio é tão forte que o seu cérebro vai bloquear, você não vai lembrar. Você vai ter, às vezes, só a sensação. Não tem problema se você não lembrar exatamente o que foi, mas entra o mais profundo que você puder, fazendo perguntas, achando esses 5 pontos que eu falei para vocês. De alguma maneira vai vir algo, ok? O que você vai fazer? Você vai ativar a ira, você vai ativar a indignação, você vai começar a respirar mais forte. Lembrar, tipo, esse desvalor, igual eu tô falando para vocês. Vou pegar minha cena do Guaraná. Eu comecei a pensar assim, eu não valo só isso. Meu valor é maior. Eu comecei assim a trazer. Você vai ter que quebrar o pau. Eu fui pro meu quarto, como eu moro no apartamento, né? Falei, para não criar muita coisa, eu peguei uma almofada. E falei, se eu precisar de gritar, eu vou gritar aqui na almofada. Mas aí eu comecei a gerar a indignação, o ódio, a raiva, gente. Depois você resolve esse ódio e a raiva. Não tem problema não, mas precisa vir a verdade. Você xingar, a raiva que vier do seu pai, da sua mãe, de alguém, da figura de autoridade que te bloqueou, da professora. Você falar, você fez isso comigo, e você vai poder quebrar o pau. Igual nós fizemos no método IP. Falar a verdade, o que você sente, por mais feio que seja. Depois você vai resolver, depois você libera perdão, mas agora, essa primeira fase do autodesbloqueio é você liberar. Então você vai, o que eu comecei a falar? Eu mereço mais, eu não valo só isso, não sei o quê, você trocou pela pinga, e pá, e comecei a soltar o verbo. Por quê? Para você, isso você vai estar no carro, você vai estar em casa, você vai ter que soltar isso daí. A raiva, o desbloqueio é emocional por isso, gente. Se você ficar só no racional, racionalizando as coisas, você não desbloqueia. Você precisa sentir, quebrar o pau, xingar, meter mesmo a bronca. Beleza. Fez isso? Xingou, grita, esperneia, sabe? Respira mais fundo. Põe a raiva para fora. Bate no travesseiro se precisar, faz alguma coisa. Expressa isso. Soltou? Respira fundo, ó. Solta um pouquinho, até você sentir que você desacelerou. Botou a raiva toda para fora, desacelerou. Fala assim, ó. Aí você começa a liberar. Fala, você deu o melhor que você pôde. Eu te libero. Eu não vou te carregar mais a partir de hoje. Eu não carrego mais essa história. Eu estou liberado para prosperar. Eu te abençoo para prosperar. E você começa a declarar. Tem gente que às vezes bloqueia tão forte que você não consegue perdoar e liberar. Mas por perdão, em primeiro lugar, é decisão. Você precisa decidir primeiro. Você fala, você verbaliza, você decide. Depois você sente. Então você começa a liberar.
ó, eu te libero para prosperar, eu não te carrego mais, eu te perdoo, e solta. Você fez o melhor que você pôde, mas agora eu vou seguir a minha vida. Você fez o melhor que você conseguiu, agora eu vou cuidar de mim. Então você começa agora a verbalizar, liberando a pessoa que te bloqueou. Solta ela, gente, não carrega mais não. Mas isso sim, em paz, libera ela para prosperar também e faz seguir o seu caminho. Você não é mochila para carregar pessoas. Respira fundo, vai liberando, libera perdão, solta mesmo, de coração. Solta isso, porque às vezes você está ali preso numa coisa que é falta de perdão. Falta de perdão prende você. Mesmo que você não tenha culpa, mesmo que a pessoa foi sacana com você, quem está sofrendo é você. A pessoa está vivendo a vida dela normal. Você que está sofrendo, você que está travado, você está bloqueado. Resolve essa treta. Solta. Soltou? Agora você começa a falar palavras de carinho a seu respeito. Você vai começar a se nutrir. Na hora daquela raiva, você gritou, você soltou para fora. Bota tudo que você puder para fora. Mas agora é a hora de você se nutrir. Se for possível, ali, ó, se for preciso, não, eu até aconselho que você faça isso. Se abrace mesmo. Fica um tempo ali, ó. Você soltou tanta coisa ruim para fora. Solta agora, abraça. Começa a falar palavras boas a seu respeito. Começa a colocar ali, ó, pensamentos positivos, te colocar para cima, te livrar da culpa, se perdoe. Tem muita gente que precisa se perdoar, né? Nem perdoar tantos outros, é se perdoar. Às vezes do aborto que você fez, da traição que você cometeu, do divórcio que você fez, hoje você se sente culpado. Enfim, do abuso que você cometeu também. Várias outras coisas, você vai precisar de se perdoar também. Você vai precisar se perdoar de ter carregado essas pessoas por tanto tempo. E às vezes essas pessoas tomaram o lugar de Deus na sua vida. Talvez as pessoas você carregou tanto que você idolatrou essa pessoa. Você tirou Deus do centro da sua vida e colocou uma pessoa. Então você vai ter que pedir perdão até para Deus também. Falar, Deus, eu peço perdão por ter te tirado do centro da minha vida e ter colocado essa pessoa, ter colocado essa dor, essa mágoa, essa ferida, enfim. Aí você vai falar suas palavras ali. Depois disso, gente, é esse relaxamento mesmo. É a forma que eu faço o autodesbloqueio. Então, eu passo por esse caminho. Nível de consciência, ativa a ira, libera perdão e se fortalece. Fala, eu me permito prosperar. Eu me permito prosperar. Eu estou liberado para avançar, para ser um bom pai, uma boa mãe, para ser um bom marido. Aí você começa a falar isso e resolve a treta. Comigo funciona assim. Eu quero saber, ajudou você a entender um pouquinho mais? Me fala aí, gente. Obrigada. Ajudou, sim. Eu tenho um pouco de curiosidade de como fazer isso em casa, sabe? Tipo, porque eu não queria ficar gritando no travesseiro. Porque eu acho que se eu gritar, os vizinhos vão ouvir, daí fico mais bloqueada, eu não consigo, sabe? Então, mas aí eu te falo, mas até quando você vai carregar isso? Por causa dos outros, você vai ficar engolindo essa bola, essa coisa que tá te incomodando, você vai ficar por causa dos outros. Querendo ser agradável pros outros, sabe? Querendo de alguma maneira não mostrar. E daí também, e se falarem? Entende? Aí, gente, a questão de desbloqueio é o seguinte: você vai ter que começar a ligar o foda-se. E eu vou xingar aqui agora, mesmo que você faça, nossa, tá tão bonitinho, vai ficar xingando, vou xingar. Porque eu não tenho que provar, não tem que falar o que você quer ouvir. Sabe por que eu tô falando isso? Porque enquanto você ficar com essa coisa também de cuidado demais, de zelo, cara, aconteceu, você tá no trânsito ali, para o carro, xinga no seu carro ali, bota no seu carro. Gente, e quando você ficar com essa coisa, esse tato por causa das pessoas, eu não abro live por causa de comentário, foda-se. Eu já fui aprovado. Já fui aprovado. Se você não quebrar o pau e começar também agora a mandar pressão para cima, você vai ficar aí agradando todo mundo e se anulando, falando sim para todo mundo e não para você. Enquanto você não se priorizar, enquanto você não quebrar o pau e não começar a falar assim, que eu vou cuidar da minha vida, você vai ficar nessa coisa aí, travado. Então, não interessa. Se tiver que gritar, grita. Se tiver que xingar, xinga. Não interessa. Eu não tenho compromisso com o meu erro. Eu quero é me desbloquear. Eu tenho compromisso com o bloqueio, não. Eu quero é me livrar disso. Então, enquanto você não entender essa urgente, fala assim, que? Eu não vou ficar carregando isso, não. Posso te dar uma história? Ai, gente, eu preciso terminar com o horário, né? Se deixar, eu vou indo aqui. Olha só. Vou te dar só uma história para encerrar aqui, aí eu vou encerrar. Depois, se a gente tiver a oportunidade de fazer de novo, eu faço. Quem quiser me segue no Instagram lá, que eu vou transbordar todo dia. Quem quiser andar junto, eu vou mandar. Olha só. Faraó, a gente conhece a história de Faraó e Moisés. Não teve as pragas do Egito? Não teve lá? Grilo, sapo, não teve doença, que tanta coisa, várias pragas. Eu vou sintetizar rapidinho. Mas teve a praga das rãs ali, né? E olha só,
Imagina, gente, você chegar em casa chutando sapo, rã. Imagina você chegar no banheiro, abrir o vaso ali, ter rã. Imagina você sentar ali, ter almofada, tem rã. Imagina que horror. Você consegue imaginar? Usa a sua imaginação aí. Usa a sua imaginação, porque eu vou trazer isso como bloqueio, tá? Imagina o bloqueio igual esses sapos aí. Você vai na sua cozinha, na hora que você abre a sua panela, tem um sapo lá dentro. Na hora que você abre a torneira, tem sapo saindo. Imagina que inferno isso. Bloqueio desse jeito. Imagina assim, ó, é um inferno. Aí, o faraó tava se sentindo um inferno também. Falou assim: chama Moisés para acabar com essa droga, para falar com esse Deus dele, para poder cessar essa praga. Chega. Aí chamou Moisés. Aí Moisés, como libertador, intimidade com Deus, ele realmente podia falar com Deus para poder parar a qualquer momento aquilo ali. Se Faraó abrisse o coração dele e liberasse o povo que estava escravo, se liberasse o povo para prosperar, para ser livre, porque era o que Deus queria. As pragas estavam vindo para poder amolecer o coração de Faraó. Aí veio Moisés, Faraó fala que esse seu Deus vai acabar com isso logo, chega, eu vou liberar esse povo. Só que aí Moisés faz uma pergunta para ele, eu vou fazer essa pergunta hoje, encerrando a minha participação com vocês. Moisés pergunta assim, ó, sintetizando e trazendo assim para o contexto de hoje, digamos assim. Eu vou perguntar para você, tá bom, quando é que você quer que isso acabe? Até quando você quer carregar isso? Quando é que você quer que esses sapos, que esses bloqueios se vão? Faraó responde, sabe o quê? Amanhã. Amanhã. Aí eu te falo, por que uma coisa insuportável você não pode responder assim agora? Eu quero me livrar disso agora. Porque a gente se acostuma até com coisas ruins. Coisas que você pode resolver agora, você está ainda deixando mais um dia. Mais um dia. Amanhã eu resolvo. Aí você procrastina. Amanhã. Aí você deita com o sapo do seu lado. Aí você joga de ladinho e dorme daquele jeito. Só tô trazendo essa história para vocês, para você entender o quanto isso te prejudica. Enquanto você estiver com pazes, com bloqueio, você não desbloqueia, você tem dó, vitimização. Você tem dó do bloqueio. Enquanto você tiver dó do bloqueio, você não vai ter dó de você. E quando você tiver dó de bloqueio, você não vai se livrar disso, porque tá confortável. Enquanto tá confortável, você não sai desse lugar. Então é isso que eu tenho para te falar. Será que você está dizendo amanhã para algo que você pode fazer hoje, agora, e resolver e falar assim, chega desse negócio? Bom, gente, essa é a minha contribuição para vocês. Espero ter começado esse movimento de chamacês, ó, com tudo. Entreguei o meu melhor aqui para vocês. E peço aí com carinho mesmo. Vai lá, fala o que fez sentido para você. Printa, posta no Instagram, dá essa força lá. Eu vou dar essa força para vocês. E é isso. Um abraço, parabéns pela iniciativa aí do grupo, de ter feito esse movimento. Estamos começando hoje. Se eu não me engano, é terça e quinta, né? Alguém pode falar aqui para mim? É terça e quinta? Abre aí o microfone e fala, pessoal. E sábado, né? Isso. E sábado. Legal. Muito Legal. bom. Começamos com chave de ouro. Parabéns, verdade. foi excelente. Muito Essa bom, aula Thaís. fica disponível aonde? Eu estou a Para ver gravar de na novo? cloud, no Zoom Cloud, ainda tenho que ver como é que se disponibiliza para os restantes membros. Eu sei que eu tenho acesso, mas tenho que ver agora como é que faço a partilha dos fechados. Tá. Combinado? Tá bom. É só Pessoal, seguir lá Ficando segue lá no mensagens no grupo lá. grupo. Um beijo, gente. Beleza. Vai lá desfrutar e Obrigado. produzir ao mesmo Tchau, tempo. pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Valeu, Valeu, pessoal. galera. Valeu, Leoa. Valeu, pessoal. Bom Valeu, dia Thaís. aí. Tchau, gente. Excepcional dia. Valeu, turma. Foi show. Valeu, Obrigado, hein? pessoal. Valeu, Thaís. Que aula Maravilhoso. Excepcional dia a todos. Thaís, para a gente que vai ser os próximos a dar para se apresentar, assim, o que você dá de dica, assim, por onde a gente começa? E você começou muito bem, você já está super engajada, né? Mas para a gente que não tem experiência, que está meio bloqueado nessa parte, tipo, começa, arruma um tema, o que você... que eu já vou confessar que Charles, tô com medo, eu já marquei minha data lá, mas tem que ter não, mas data. olha só. Pensa o seguinte. Tem algo seu aí que eu não tenho, que outros não têm. Pensa no que você tem de valor. Tem algo aí especial em você, que é isso que a gente quer ouvir. O que você tem para falar é importante, o que você tem para falar vai contribuir, sim. Então, primeira coisa, não se compara. Primeira coisa é isso. Você tem algo e é seu. Agora, o que eu te falo é aquela estrutura de iniciar apresentando mesmo e quebrando um gelo,
até para você se sentir à vontade. Então, você pode começar, por exemplo, igual essa questão de perguntar da cidade, é uma forma legal até para você saber, né? Conhecer seu público ali, é legal isso pra gente. Isso também vai te, ó, aliviando um pouquinho aquela energia inicial de ansiedade que a gente fica, mesmo estando acostumado. E eu acho que você pode pegar um tema específico, por exemplo, da sua história, algum bloqueio específico que você teve, ou o que mais te pegou ali do método IP. E aí, essa virada de chave sua, quando é que você começou esse movimento? Acho que são coisas que as pessoas gostam de ouvir, sabe? Sim. Por exemplo, fala para mim assim, ó, vamos pegar aqui agora, uma coisa assim que tudo isso que você está ouvindo, todo esse movimento, método IP, tem feito assim na sua vida, te transformado. O método IP, para mim, foi um divisor de águas. Eu já sigo o Pablo, comecei a seguir ele em meados de 2021, ali de outubro, sabe? Meados de outubro de 2021. Então, eu já vinha ouvindo outros palestrantes, mas quando eu conheci o Pablo, foi nele que eu fiquei. Eu falei, esse aqui só tá falando que eu não queria ouvir, que ninguém nunca me disse. Aí foi onde eu dei a virada de chave, tipo, eu pesava quase 90 quilos, bebia, fumava. Então eu emagreci, tô com o meu peso ideal, não bebo, não fumo. Saí da minha casa, que eu morava com a minha mãe, tô 12 anos com a minha esposa, vou casar agora dia 11. Então ela Aí, morava com a mãe dela e eu morava com a minha. E eu tinha muito medo de sair e eu achava que o meu bloqueio era a obrigação de achar que como minha mãe, eu não tenho pai, eu perdi com 7 anos, minha obrigação era estar cuidando da minha mãe, que eu sou o mais velho e tal. Aí depois do Pablo eu virei essa chave. E depois que a gente pegou e saiu, que eu vim embora, tirei ela de lá também, que ela é filha única, foi muito difícil também. Aí a nossa vida começou a andar de um jeito assim extraordinário. Então, tipo, foi esse tipo olha de... isso. E quando eu conheci o Pablo, meu filho tava para nascer, eu fiquei afastado durante quase 5 anos de uma empresa que eu sofri um acidente, fiz 8 cirurgias. Então, quando eu conheci o Pablo, eu tava literalmente na merda. Tipo, quando eu voltei de 5 anos afastado, meu salário era 1.500, mas eu pegava 600 de vale e 100 de pagamento. Aí sofri rejeição da mulher, muita coisa. Aí foi essa virada de chave que eu falei, não me aceito, não vai ser assim. E teve o Pablo, eu me apeguei e, tipo, virei a chave. Cara, Show. hoje, tipo, na época, eu já conheci o Pablo, ele falava do RDP, e ele falou, vai aumentar. E, tipo, uma época eu tava conseguindo juntar um dinheirinho, eu falei, eu vou, não vou, porque era a única coisa que eu tinha. Falei, se eu der tudo nesse método de P não funcionar, o que eu vou fazer depois? E, no entanto, que eu consegui, tipo, juntar uns 70 mil reais, depois que eu conheci ele. Porque eu larguei tudo, então, tipo assim, eu fui convertendo. Tudo que eu deixei de fazer, que me levava o meu dinheiro, eu peguei e fui guardando. Então, eu consegui juntar uma boa grana, eu falei, agora é a hora de ir. Falei, se eu conseguir juntar todo esse dinheiro, eu peguei e fui no MDP. E esse foi o divisor para mim, cara. Foi uma coisa que... Inclusive, conheci o Alexandre lá, a gente almoçou junto. Ô, Charles, a tua Aí, história já é Alexandre. um case de sucesso. Né, Aline? Você Aí, tem que só o que você compartilhar. falou. Só o que você falou. É, Pronto, cara. Né? Só isso. Só abre a boca e transborda. Seu coração mesmo. Sabe que Pode ficar depois que eu tranquilo. voltei do método IP, tem Faz muita igual o coisa Pablo boa que fala. aconteceu. Oi? Oi. Faz igual o Pablo fala. Começa a fazer e o assunto vem. verdade. Porque Agora tem mesmo você começou a conversar com a Thaís e o assunto veio. Sabe que Isso eu aí, não tenho, fala, Aline. vocês falam em bloqueios, quando eu voltei, talvez eu tenha bloqueio com live nesse momento, assim, sabe? Eu com falar muito de Deus, assim, do reino, assim, muito explicitamente no meu Instagram, mas, mas no geral, assim, muita coisa boa está acontecendo na minha vida, assim, as coisas estão fluindo, eu estava sem verba para investir em marketing digital, uma empresa ofereceu para fazer com permuta, outra empresa ofereceu para fazer 30 dias de graça, fazer muito mais do que eu estava pedindo. Então, eu tô assim, um pouco eu pensava assim, xalala de evangélico dizer que Deus provê, sabe? Eu ficava assim, e daqui a pouco aconteceu isso daí, eu falei, gente, e as coisas assim começaram a fluir, daí eu conheci uma pessoa muito legal, daí eu reconectei com amigos que eu não via há 20 anos, e eu tava assim morei muito tempo fora do Brasil, tava muito isolada aqui, porque eu tava saindo mais por estilo de vida, eu gosto de fazer tal coisa, mas desalinhamento de valores total com as pessoas. Aí dava um clash, eu cansava, voltava, me isolava em casa e de repente reconectei com pessoas que têm um histórico, que eu conheço a família, que eu conheço que tem bom coração. Então, assim, eu tô vivendo uma maré muito boa, que hoje em dia, quando falo em bloqueio,
quase nem tô com raiva, assim, de imaginar um bloqueio, assim, sabe? Porque tá muito legal, assim, esses dias depois do IP. Fica leve, né? Muito Tolerante. leve. Aham. Muito bom, gente. É isso aí. Agora não tem mais volta, é continuar, se fortalecer nesses movimentos assim para manter a frequência e subindo cada vez mais. E transbordar sempre. O transbordo faz a nossa frequência subir ainda mais, viu? Um abraço para vocês. Eu vou saindo aqui e a gente vai se encontrando aí lá no grupo também. Um abraço, Boa viu? semana, Obrigadão, Tudo gente. de bom. Alexandre. Tchau, gente. Tchau, Excepcional tchau. dia a todos. Tchau, tchau. Tá, bom Tchau, tchau. dia.